Se você não faz ideia de qual país escolher para você poder morar, vem comigo que eu vou te dar 5 dicas para você escolher o país perfeito para você morar. A quinta dica, quase ninguém fala sobre isso. E no final, ainda tem um bônus que eu vou te dizer o que me motivou e por que eu escolhi a Irlanda para você. Meu nome é Lara Vieira, atualmente eu moro aqui na Irlanda. Eu vim trazer algumas dicas. E se você não faz ideia de que país você escolher para você morar, para você fazer aquele intercâmbio, você tem que começar a pensar para poder não perder tempo, para poder não ir para o lugar errado. Você precisa conhecer um pouco do que você quer fazer para escolher o país que você vai morar. E quando eu fui escolher o país que eu ia me mudar, tive que levar em consideração alguns pontos e aí eu comecei a pesquisar o que uma pessoa precisa para escolher o país que ela vai imigrar. Primeiramente, vou falar aqui para você, segundo o Google, imigrar é você deixar o seu país de origem para você viver em outro país. Seja lá qual for o objetivo, seja para você estudar, seja para você morar, você simplesmente ter uma experiência nova. Então, imigrar basicamente é você sair do seu país de origem e se mudar para outro país. Vamos lá para a dica número 1. Para você acertar e você não se frustrar com a escolha que você fez. A primeira dica que eu tenho para te dar é você levar em consideração um sonho que você sempre teve. Como, por exemplo, quando eu era criança ou adolescente, a minha vida inteira, eu sempre gostei muito de filme. Acredito que a maioria dos filmes são de Hollywood, aquela coisa dos Estados Unidos. Várias referências de lugares que eu tinha, assim, na minha cabeça eram os Estados Unidos. Nova York, Central Park, aquela ponte lá que o Homem-Aranha sempre tá pendurado nela, que eu acredito que seja na Califórnia, Papai Noel, Esqueceram de Mim, acho que a maioria desses filmes foram gravados lá nos Estados Unidos. Então eu sempre tive uma curiosidade muito grande de ir para os Estados Unidos. Só que, infelizmente, né, eu não tive recursos para poder ir para lá. Então, assim, se eu pudesse escolher, se eu tivesse a possibilidade de escolher, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse me planejado melhor, porém, não foi possível. Então, se você tem essa possibilidade, se você tem um país que você quer muito conhecer, que você sempre ouviu falar, que a sua família sempre falou muito, os seus avós, sua mãe, alguém que teve uma experiência, você ficou muito curioso, leve em consideração esse sonho, porque provavelmente as próximas dicas que eu vou dar, elas já vão se encaixar, você já vai saber mais ou menos como que funciona, como que é a dinâmica desse país, porque você já viu muito, você já ouviu falar, tem uma familiaridade com esse lugar. Esse é o primeiro ponto que você deve levar em consideração. Um sonho, uma vontade, algo que te motive a estar naquele lugar. A dica número 2 é você levar em consideração o clima desse lugar. A gente que tá no Brasil tá acostumado com um clima mais tropical, aquela coisa de calor, de não ter um frio muito severo. Então eu acredito que quando você vai mudar para um país, você tem que pesquisar mais ou menos como que é o clima desse país. A maior parte do Brasil a gente não sabe aquela coisa de ter que usar casaco, touca, cachecol. E se você for mudar para um país que seja muito frio, como por exemplo o Canadá ou então a Finlândia, sei lá, algum lugar que você esteja indo que neva, você tem que se preocupar com isso, porque se você não gosta muito de frio, se você não gosta dessa coisa de estar com muita roupa, acredito que isso pode estragar um pouco a sua experiência de estar fazendo o intercâmbio, de migrar, de estar morando em outro lugar. Às vezes você não gosta muito de calor, e aí você vai para um lugar que no verão faz 40 graus, 35 graus. Para quem é do sul do Brasil, por exemplo, um calor de 35 graus acredito que seja bem desconfortável. Leve em consideração, então pesquise bastante. Se você tem essa possibilidade para escolher um país que tem um clima que te agrade, eu acredito que seja um ponto que você tem que levar em consideração. A dica número 3 é trabalho, estudo e idioma. Você tem que saber se você vai conseguir um trabalho na sua área ou se você vai conseguir criar uma carreira de sucesso nesse novo país que você tá chegando, que você vai morar. Então você precisa levar em consideração que tipo de trabalho tem nesse país, que tipo de trabalho você vai ser capaz de fazer nesse país. Se você não vai conseguir, por exemplo, seguir a sua carreira do Brasil, se você vai estar confortável em fazer outras coisas. Vou dar o meu exemplo, minha profissão, eu sou pedagoga. Eu me formei em pedagogia, eu posso dar aula na educação infantil. O país que eu vou me mudar, eu tenho que saber se eu vou conseguir exercer a minha profissão. Eu vou ter que traduzir os meus documentos, se eu vou ter que traduzir o diploma para poder, se tem a possibilidade de eu trabalhar na área de pedagogia no país que eu vou me mudar, se eles aceitam os meus documentos, se eu vou ter que começar a estudar de novo, se eu vou ter que começar do zero, e se eu tiver que começar do zero a estudar de novo para exercer minha profissão ou começar uma profissão do zero, que tipo de trabalho eu posso fazer para me bancar, para poder custear o meu tempo nesse país, porque a não ser que você seja um
herdeiro, você tem que pensar como você vai se manter, que tipo de trabalho você poderá fazer nesse lugar. Questão de estudo, você tá indo para um lugar e você quer estudar. Você vai iniciar um curso técnico ou uma faculdade ou simplesmente estudar o idioma do país. Tudo que acontece nesse país é no idioma desse país. Por exemplo, eu tô aqui na Irlanda, tudo que eu vou aprender aqui será ensinado em inglês. Eu vou começar um curso na minha área de pedagogia e todo esse curso será ministrado em inglês. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que ter no mínimo um nível que eu consiga entender. Eu tenho que ter pelo menos o básico para poder entender o idioma desse país. Então, se você vem para aprender o idioma, teoricamente é mais fácil, porque você vai estar ali aprendendo. Mas assim que você precisar no aeroporto, se você precisar ir numa loja, um café, uma roupa, comprar alguma coisa que você tem que falar com o vendedor, você vai ter que usar o idioma desse país. Se for um idioma muito difícil, assim, complexo, que você nunca teve familiaridade, isso vai impactar no seu dia a dia, no seu estilo de vida. Se eu tivesse caído de paraquedas, ou se você simplesmente escolheu a Alemanha, pronto. Me diz se você conhece uma pessoa que fala alemão e se você sabe pelo menos uma frase inteira, assim, ó, em alemão. Pra você comprar um sapato, vai ter que falar, eu quero esse, gostei desse, meu número é tal. Esse em alemão, será que você vai conseguir? Tudo isso você tem que levar em consideração quando você for escolher um país pra você morar, pra não estragar, assim, a sua experiência. Porque é, sim, desconfortável você não ser entendido e você não conseguir se expressar, ou então as pessoas não entenderem o que você quer dizer. Então, anota aí a terceira dica, você levar em consideração o trabalho, estudo e o idioma do lugar. A quarta dica que eu tenho para te dar é o custo de vida. Você tem que levar em consideração o custo de vida desse país, a moeda desse país, para você poder se organizar e se planejar. Por exemplo, na Europa, grande parte dos países usam o euro como moeda e ele vale pelo menos 5 vezes mais do que o real. Se você está indo para os Estados Unidos, você tem o dólar como moeda e aí ele vale também 4, 5 vezes o real. Então você precisa se planejar para estar naquele lugar. Ah, Lara, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque você vai chegar nesse país e você não vai de cara no outro dia conseguir um trabalho, ou então você não faz ideia de como se manter nesse lugar. Então você precisa ter a sua reserva ali para você se manter no país. E aí, como a moeda é diferente, você provavelmente vai ter que se planejar por um tempo para juntar um dinheiro, para poupar um valor que você consiga se manter uns 3 meses, pelo menos. Eu acho que seria interessante você pensar no custo de vida. Quanto que é a média de aluguel? Quanto que é a média de transporte público? Eu tenho condição de chegar lá e já comprar um carro? Eu tenho condição de chegar lá e já adquirir um meio de transporte, que na Europa eles usam muito scooter. Então você pensa, eu vou morar perto do centro, eu vou morar longe do centro, eu vou precisar gastar com transporte público, eu vou querer comprar uma bicicleta, alguma coisa que vai facilitar a minha locomoção dentro dessa cidade. Alimentação, quanto que eu vou gastar de comida no mercado? Quanto que eu vou gastar pro meu lazer? Faz uma listinha, o que é essencial para você? Para mim é essencial eu andar de carro, então chegando lá eu vou querer comprar um carro. Pesquisa lá qual a média de valor de carro desse país. Pra mim eu não me importo, eu quero andar de ônibus, eu posso usar o transporte público. Quanto que é o valor do transporte público nessa cidade que você vai se estabelecer? Coloca lá, vou gastar tanto por mês com transporte público, vou gastar tanto por mês com o mercado. Claro que não é uma conta que você vai saber direitinho. As coisas mudam o tempo todo, né? O valor e pode aumentar, pode abaixar. Nunca baixa, né? Mas sempre aumenta. E às vezes você não tem aquela informação em tempo real. Às vezes as pessoas vão fazendo as pesquisas, vão te dando a informação e você vem 6 meses depois, 4 meses depois e aí já aumentou. Você tem que estar bem preparado para essa questão de custo de vida, porque o que pesa mais, com certeza, é moradia. Pode ter toda certeza no mundo que o que pesa mais no custo de vida de uma pessoa num país novo é a moradia. Então você tem que estar bem ciente do que está acontecendo nesse país. Eu vivi isso aqui na Irlanda, porque aqui a moradia tá muito cara, tá assim, coisa meio que absurda, eu posso até dizer, porque aluguéis altíssimos, então você tem que se preparar bem. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu pagava 600 euros num quarto, 650 para ser mais exata, só no quarto. Ainda tinha a conta de luz, que aqui você não paga água, mas você paga luz. Converte aí pra você pensar quanto que é 600 euros no real, e eu pagava isso por mês, em um quarto só, assim. Eu dividi o apartamento com outras 2 pessoas, mas eu pagava 650 no meu quarto. Se você chegar no país e você não conseguir um trabalho muito rápido, você vai ter que pagar o aluguel desse mês, do outro mês, e você tem que ter esse dinheiro. Então, você tem que se planejar pra estar lá.
E finalmente a última dica, né? Dica número 5 é você levar em consideração o tipo de visto que esse lugar pede, o tipo de visto que esse lugar possibilita você ter. Como, por exemplo, aqui na Irlanda, você pode vir para cá como estudante, passar 8 meses, 6 meses você estuda, 2 meses você tem de férias para você fazer o que você quiser no país. Esse é um dos vistos que o brasileiro tem direito de vir para cá, se estabelecer aqui, migrar, morar durante um tempo. Você também pode vir para cá com visto de trabalho, você já pode sair do Brasil com visto de trabalho, ou chegando aqui você pode conseguir esse visto de alguma forma. Existem alguns lugares que te permitem entrar com visto de turista e ficar no país 6 meses com visto de turista. Tem lugares que te permitem estar 3 meses com visto de turista. Mas se você tá pensando em imigrar e morar nesse país, provavelmente você não vai com visto de turista, né? Você vai com visto de trabalho, de estudo, qualquer outro tipo de visto que você esteja aí pensando em adquirir. Então você tem que pensar quanto tempo vai levar para você conseguir esse visto. Tem que começar a tirar esse visto aonde? No Brasil ou só no lugar quando chegar? Visto para os Estados Unidos, você tem que já chegar no país com esse visto. Você começa no Brasil, você vai até o consulado, tem que apresentar N documentos, comprovações de valores, já chegar no país com esse visto. Aqui na Irlanda, por exemplo, se você vir com visto de estudante ou visto de trabalho, chega no aeroporto com todos os seus documentos e comprovando que você está matriculado numa escola ou comprovando que uma empresa te contratou, e aí você passa por um visto ali rapidinho no aeroporto. E aí você vai marcar depois para ir na imigração e apresentar todos esses documentos. E daí eles vão revisar os documentos. Se você for estudante, eles vão revisar a sua carta da escola, sua acomodação, que você tem um lugar para você morar, seguro-saúde. Tudo isso eles vão revisar depois que você já estiver no país. Na Austrália, por exemplo, você também tem que começar a dar início no processo já do Brasil. Você chega lá já com o visto no aeroporto, você já chega com o seu visto já tudo certinho, tudo ok. Então, quase ninguém fala para você pensar nisso nos vídeos, mas essa é uma dica muito importante, porque você tem que pensar na forma que você vai ficar nesse país. Tem também aquela última opção, né, que se você for ficar ilegal no país, não recomendo, mas você tem que pensar como que você vai chegar no país, você vai poder sair do país para visitar outros países, então assim, tem que levar tudo em consideração, como que funciona, tudo certinho, para você não ter nenhum tipo de problema depois e, mais uma vez, estragar assim a sua experiência de estar saindo da sua zona de conforto, de estar indo morar em outro país, de estar tendo uma experiência que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores experiências que você vai ter na sua vida. Então você precisa se planejar. É um tempo que você vai levar para isso. Na questão de custo de vida, quando você começar a pesquisar, você vai ver quanto de real você precisa ter para converter e chegar até uma quantidade em euro, em dólar ou a moeda que você for escolher. Tudo é planejamento para você ter uma experiência boa, para você não se frustrar e alcançar todos os seus objetivos. Acredito que se você se organizar, tudo vai dar certo e você vai ter a melhor experiência possível nesse país que você está indo morar. E agora chegou o bônus do vídeo, parte do vídeo que eu falo sobre como eu decidi vir aqui pra Irlanda, o que me motivou a estar aqui. Pra quem não sabe, eu moro aqui há 1 ano na Irlanda, e o que me motivou a vir pra cá, esse país que só chove, esse país que tá nublado o tempo todo, por que eu vim parar aqui nesse lugar? Por simplesmente falta de opção. Exatamente. Quando eu estava pensando em para qual lugar eu iria, o motivo pelo qual eu escolhi a Irlanda foi simplesmente falta de opção. Mas, Lara, como assim falta de opção? Eu queria muito aprender inglês. Eu sempre escutei muita música em inglês. Eu sempre achei muito bonita a língua. Aí, quando eu fui pesquisar os países que falavam inglês e que eu poderia ir, eu nem cheguei a cogitar os Estados Unidos porque eu já tinha pesquisado sobre. Pelo que eu entendi, se você for estudar o idioma, você não pode trabalhar. E como eu não sou herdeira, né, eu não poderia ficar 5, 6 meses nos Estados Unidos estudando sem trabalhar. Eu não teria dinheiro para isso. Então, os lugares que eu vi que poderiam estudar o idioma e trabalhar seria a Austrália, o Canadá, a Irlanda, Malta, se eu não me engano, Malta. Aí eu descartei Malta porque parece que é um lugar muito pequeno, e aí eu fiquei com medo de não ter trabalho, pra eu não me encaixar, apesar de ser se eu não me engano, é uma ilha. Não pesquisei muito porque eu já descartei a ideia porque é muito pequeno. Acredito, é uma ilha, se eu não me engano. É muito bonito mesmo, mas é muito pequeno e eu fiquei com medo de não conseguir trabalho e aquela coisa toda. Aí a próxima opção seria a Austrália. Quando eu fui pesquisar questão de visto, questão de custo de vida, fui pesquisar tudo isso que eu falei aqui pra vocês, eu vi que
eu não ia conseguir por causa do visto. A quantia que você tem que comprovar na imigração para você entrar no país é uma quantia muito alta. Eles te pedem um monte de documento para você fazer uma carta com vínculo. Então, eu descobri um monte de coisa, mas era a questão do visto seria muito difícil para mim. Aí sobrou Canadá e Irlanda. Fui pesquisando e queria ir pro Canadá, já que eu não posso ir pra Austrália, que é um país bem parecido no clima com o Brasil. Falei, então vamos pro Canadá, porque o Canadá neva e é frio, mas pelo menos tem verão também. Pelo que eu pesquisei no Canadá, você não pode simplesmente fazer o idioma e trabalhar. Para você poder trabalhar, você tem que fazer tipo um curso técnico, uma faculdade. E aí seria muito caro, eu não tinha dinheiro para isso. Então, a última opção foi o quê? A Irlanda. Que a Irlanda, sim, você pode vir fazer o curso de idioma, que era estudar inglês, e aí durante esse período você pode trabalhar. Metade do período na escola e você pode trabalhar 20 horas por semana. E foi a única opção que me sobrou, porque o valor que eu tinha, eu consegui pagar a escola, as passagens, o valor que você tem que comprovar na imigração. Resumindo, a última opção que eu tive foi a chuvosa e nublada Irlanda. Esse foi o motivo, o grande motivo de eu estar aqui. Se você pesquisar um pouquinho o clima daqui, eu posso dizer que é bem ruim. É bem ruim pra quem gosta de sol, pra quem gosta de calor, igual eu. É complicado, é bem difícil. Mas eu já estou aqui há um ano e tá dando super certo. Provavelmente nos próximos vídeos vocês vão me ouvir falar muito sobre aqui. É isso que eu quero passar aqui pra vocês. Dicas de exatamente o que eu tive que fazer pra estar vivendo esse sonho da imigração. De poder sair do Brasil, tentar ajudar da forma que eu fiz. Eu cheguei aqui como estudante, já tô assim mais estabelecida no lugar. Tem sido uma experiência muito boa pra mim, tanto profissional quanto pessoal. Quando eu vim pra cá, eu busquei isso de pessoas normais que juntaram o seu dinheirinho e vieram pra cá, e eu fui seguindo o passo a passo dessas pessoas, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Se você também estiver interessado, com muito planejamento e determinação, você também consegue. Se esse vídeo te ajudou a te dar um norte de qual país escolher, clica aqui no botãozinho de curtir, compartilha com alguém que esteja pensando em sair do país, mas não sabe por onde começar, compartilha com algum amigo seu, e escreve aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, ou qual país você tá pensando em ir depois dessas dicas aí que eu falei pra você. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.